E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre políticas comerciais, tá? É uma aula bem complexa, tá? Dentro do nosso planejamento. Era a aula que eu mais temia de chegar e ela chegou. Eu gostaria muito que ela fosse presencial, para a gente poder discutir muita coisa sobre ela, mas devido à nossa paralisação, a esse Covid, nós vamos ter que fazer ela uma aula online mesmo. Eu creio que ela vai ser uma aula um pouquinho maior do que aqueles 30 minutos, 30 e poucos minutos da aula passada, mas quero ver se a gente consegue chegar lá no máximo uma hora de prazo, tá bom? Então eu conto com todos vocês, que vocês tenham muita paciência nessa aula de hoje, tenham muita atenção, tá? Desliga alguma coisa que estiver ligado perto de vocês aí, não dê atenção para o celular, porque ela é muito importante, tá? No mínimo, ela vai abrir o horizonte de vocês aí quando a gente assiste os telejornais aí à noite, quando nós compramos as nossas mercadorias no AliExpress. Então, vamos descobrir um mundo novo sobre isso. Para não confundir vocês e encher vocês de informação, eu vou falar basicamente sobre conceitos e fundamentos disso, tá? Que nada mais é do que a política de comercialização, importação e exportação, tá? As famosas políticas internacionais. É uma aula muito gostosa, eu gosto muito, mas ela é muito chata porque ela é só teoria. Nós não vamos aprofundar esse assunto. Dentro do planejamento nosso, da ementa da escola, deste curso, a gente não aprofunda esse assunto. Eu vou dar só um geralzão para vocês de como funciona, como que isso é, e aí depois, quem tiver interesse, aprofunda em seguida, tá? Mas vamos lá, então eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nessa aula de hoje. O que nós vamos fazer? Na aula passada eu iniciei com uma live. E aí entrei com o link da aula e no final a gente fez uma live de novo, tirando algumas dúvidas, né? Mas a internet estava muito ruim, então não funcionou. O que nós vamos fazer hoje? Não tem live agora para iniciar. Vocês estão recebendo o link agora, já estão acessando, já vão começar a assistir a aula. E assim que a aula terminar, aí faltando uns 10 minutinhos para ela terminar, eu já vou entrar para vocês aí já com o link da live, aonde eu vou estar ali mais uns 10, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que vocês precisarem para tirar alguma dúvida. Tá ok? Depois disso também eu já posto em seguida a atividade dessa aula. Tá bom? Vamos lá então. Opa, cliquei errado aqui, pessoal, me perdoa. Tá aqui. Então vamos lá. Essa é a nossa aula número 5, né? Nossa quinta aula do curso de gestão comercial, aonde nós vamos falar aí sobre política comercial e ou política de comércio internacional, tá? Nós vamos falar basicamente dos fundamentos e conceitos do comércio internacional. O que é política comercial? Política comercial é o conjunto de meios que os poderes públicos têm à sua disposição para atuar sobre o comércio exterior, ou seja, sobre as importações e exportações, com determinados objetivos a serem alcançados. Tá? Muito embora existam acordos multilaterais que tendem a liberar esse comércio exterior, existem também muitas outras formas que persistem em condicionar isso. De que forma, Alessandro? Impedindo ou até mesmo dificultando a entrada e saída de certas mercadorias pelas alfândegas do mundo afora. Tá? Os conceitos disso, né? Algumas palavras que a gente vê, ouve, vê na internet, nos jornais ou assiste pela televisão sobre este assunto, quem gosta, claramente. A primeira delas é exportação. O que é exportação, professor? É sempre que um determinado produto, bem ou serviço, né? Na verdade, mais são produtos mesmo, ultrapassa a linha que divide aquele país, aquela fronteira. Então, tudo que eu tenho de produção, de produto que eu consigo produzir, que eu vendo para fora do meu país, é uma exportação.
E ao contrário, a importação é a mesma coisa, porém é tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu importo e que entra dentro do meu país, dentro do meu espaço geográfico. Dentro disso também nós conhecemos as barreiras tarifárias, que são todos os impostos e contribuições que estão diretamente ligados ao fato de um bem entrar, importação, ou sair de um país, exportação. Tá? Temos também as barreiras não tarifárias, que é qualquer medida pública que não seja um direito aduaneiro, mas que tenha por efeito criar uma distorção nas trocas comerciais, ou seja, dificultar. Tá? Outra palavra também conhecida, globalização de mercados. Essa expressão ela foi conhecida mundialmente através de Theodor Levitt, um alemão e radicado nos Estados Unidos, que queria se referir à existência de um mercado ao redor do mundo composto por consumidores que teriam, de modo semelhante, a mesma percepção sobre um produto. Um exemplo disso, Coca-Cola. Aonde eu for no mundo, as pessoas a conhecem e basicamente têm o mesmo conceito sobre ele. Tá bom? Temos também os mercados internacionais, que são mercados que podem coincidir ou não com o país e na sua estrutura, e eles possuem regras específicas para trânsito de mercadorias e bens. Tá? Dentro de política comercial também, nós temos a integração econômica. É um processo, né, progressivo, onde há integração de vários países. E essa integração leva à formação de blocos econômicos, ou mesmo mercados comuns, que podem ser certos em detrimento das origens das mercadorias, dos bens e as uniões aduaneiras, ou até mesmo das políticas comerciais. Tá? Essa integração aí que forma os blocos econômicos, vou até falar aqui embaixo, ó, blocos econômicos são um conjunto de países com características semelhantes, que acordam em constituir um mercado relativamente comum, porém com regras comuns também. O que são os blocos econômicos, professor? Nós temos aqui o mais conhecido nosso, o Mercosul, né? Temos também a União Europeia, enfim, tem uma série de outros blocos econômicos para o mundo afora. Tá? Os blocos econômicos hoje eles determinam, por exemplo, condições específicas. Por exemplo, no Mercosul, os países que compõem o Mercosul, as pessoas circulam livremente, indo e vindo entre eles. Não se há necessidade de passaporte, de visto, ou seja, alguns blocos econômicos, igual a União Europeia, existe até uma moeda em comum, que é o euro. Né? E agora a gente tem visto muito aí ultimamente sobre o Brexit, tem até um filme sobre o Brexit. Os alunos estavam pedindo dicas de filme esse tempo atrás, podem assistir esse filme. É excelente, ele fala exatamente sobre a saída de um dos países da União Europeia. Tá? Eles passam a ter um banco central comum, algumas políticas em comum, existe isenção de tarifas para importação de produtos, ou seja, um país compra de outro sem nenhum tipo de tarifa, como a gente faz aqui hoje entre estados, como a gente compra do estado de São Paulo, do Rio, da Bahia, enfim. Isso é o que caracteriza essa integração econômica e os blocos econômicos, tá bom? Marketing internacional, também outra palavra que compõe esses mercados, são as atividades dirigidas à satisfação das necessidades dos consumidores, tá? Através do intermédio de processos de troca de serviços e produtos diferentes entre os mercados. Tá? O marketing internacional tenta fazer com que as empresas se comuniquem entre si, os países se comuniquem entre si e ambos possam vender nos seus países. Tá? Um exemplo bacana de marketing internacional é o Google. Quando você acessa o Google na sua máquina agora, aparece, quer ver? Deixa eu até linkar
uma página do Google agora para a gente ver. Ó, hoje aparece o desenhozinho de um ônibus, né? Que eles estão referindo ao transporte público, estão agradecendo as pessoas que fazem transporte público em meio a essa pandemia. Pode ser que se eu estivesse na Suíça agora e acessasse a página do Google lá, e lá hoje fosse um dia de algum folclore deles, de alguma cultura deles, um exemplo, estapafúrdio aqui, mas vamos falar que lá fosse Natal hoje. Quando eu acessasse o Google aqui no Brasil, eu veria a imagem que eu vejo hoje. Se eu acessar na Suíça, por exemplo, eu vou ver uma imagem de Papai Noel. Tá? Isso é um exemplo de marketing internacional. É quando a empresa atua em cada um dos países de uma forma diferente. Tá? Outra palavra, marketing das nações. O que é, professor? São as políticas comerciais que visam determinar melhores caminhos para se alcançar um desenvolvimento econômico naquele local, em detrimento da economia ser globalizada. Isso melhorando a imagem do país diante de outras nações ou mercados. Marketing das nações, por exemplo, é quando eu faço um marketing de um determinado país. Por exemplo, a Europa, agora a Itália mais especificamente, deve ficar muito detonada depois dessa crise, né? As pessoas provavelmente vão ter medo de viajar para a Itália, mesmo em uns 6 meses depois da pandemia. Então pode ser que eles comecem a facilitar, né, a entrada de mercadorias naquele país, e os países em comum acordo que estiverem dispostos a ajudarem eles farão o quê? Farão políticas de diminuir as barreiras para que produtos deles venham para nós, por exemplo, vinhos, queijos, e isso faça com que a gente tenha vontade de ir lá. Tá? Isso é o marketing das nações. Outra palavrinha também aqui, né? Deixa eu pôr um pontinho vermelho aqui que fica legal. Outra palavrinha para nós aqui é o contrato, né, de compra e venda internacional. O que é isso, gente? É um acordo, né, um papel que rege um acordo entre 2 países, 2 nações, especificando como vai ser feito esse intercâmbio de produtos ou serviços. Tá? É um contrato comum, como a gente tem conhecimento. E a fatura pro forma. A fatura pro forma é o documento que o exportador, né, ou fornecedor indica o que ele está fornecendo ao importador e quais são as condições da entrega e de preço desse bem ou desse serviço. Vamos imaginar que é uma minuta, um romaneio, identificando exatamente o que eu estou comprando, como é esse produto, quais são as características dele, quais serão as condições da sua entrega, prazo e preço também, tá bom? Próxima página. Despacho aduaneiro de importação. Agora está começando a complicar, né? É um procedimento fiscal onde é verificado a exatidão dos dados declarados pelo importador. Ou seja, com aquela proforma que eu recebi, o despachante aduaneiro confere se a mercadoria que está chegando para mim agora no Brasil está em conformidade com aquilo que realmente ela se propôs a me entregar. Tá? O despacho aduaneiro de exportação, a mesma coisa. É o mesmo procedimento onde o despachante vai conferir lá no país de destino se a mercadoria que está chegando lá está em conformidade com aquilo que eu prometi entregar para o meu cliente lá. Temos também a nacionalização. O que é isso? É o despacho para consumo visando a nacionalização daquela mercadoria importada, tá? Em regime comum de importação. Isso aqui é quando eu compro uma mercadoria, eu compro uma máquina para a minha indústria, e quando ela chega no Brasil, eles conferem, o despachante aduaneiro de importação confere se está tudo legal, de acordo com a legislação, confere se todos os impostos, taxas, alíquotas foram recolhidas e nacionaliza aquela mercadoria, aquela máquina. Tá? Então ela passa eles dão, é como se eles estivessem dando uma chancela, olha, está tudo ok, está tudo ótimo, ela bate com todas as normas do Inmetro, de segurança, enfim, tudo que tem que ser verificado foi verificado e está ok, ela pode entrar agora e chegar ao seu destino.
ela foi nacionalizada, tá ok? Para isso, existem algumas variáveis, né? E elas dão cabo às políticas comerciais. Os poderes públicos basicamente dispõem de dois tipos de instrumentos para fazer isso. O primeiro são os direitos aduaneiros e os obstáculos não pautais, que na verdade também são designados ou conhecidos como barreiras não tarifárias. Os direitos aduaneiros são mais conhecidos no Brasil como impostos de importação e impostos de exportação. Eles são os instrumentos da política aduaneira e comercial dos estados, viu? Eles são consignados em pautas e incidem sobre mercadorias que entram ou saem do nosso território brasileiro. A aplicação desses direitos aduaneiros tem duas finalidades. A primeira, de proteção, e a segunda, de fiscal. Ok? Então, esses impostos, essas taxas, essas tarifas, a aplicação delas é, primeiro, para dificultar, proteger o país de alguma ameaça, de alguma coisa que possa dificultar o nosso mercado econômico, e fiscal também, de arrecadar. A aplicação de um direito aduaneiro sobre as mercadorias importadas aumenta o preço dessa mercadoria importada. Consequentemente, diminui o consumo. Os produtos nacionais vão aumentar a sua oferta, nesse caso, nessa brecha. Então, o efeito dos direitos aduaneiros tem, em primeiro lugar, dificultar a nossa compra por produtos que são estrangeiros, né? Para a gente entender basicamente, o efeito deles, o objetivo deles é dificultar a entrada de mercadorias estrangeiras e fortalecer o mercado nacional. E também tornar elas uma forma de renda para o Estado, para o governo, tá? Fazer com que aumente a receita pública, tá? Com isso, o direito aduaneiro faz com que os consumidores percam um pouco mais, desembolsem um pouco mais para ter o mesmo produto, porque isso é uma forma de dificultar, não de barrar. Então, um exemplo, quem gosta de tomar um bom vinho italiano terá que pagar mais caro para consumir esse produto, porque temos bons vinhos no Brasil, mas o vinho italiano, por algum motivo, é muito melhor. Quem gosta de andar num bom carro produzido no Brasil é bom. Há quem gosta de andar nos carros importados, que lá fora são mais baratos do que os nossos carros. Mas para não trazer dificuldades econômicas para o país, eles tributam ele de alguma forma que ele fica inviável você comprar um carro lá hoje, dependendo do carro. Tá bom? Existem casos que é viável, mas existem casos que não. As restrições voluntárias à exportação, tá? Elas são conhecidas como RVE, Restrições Voluntárias de Exportação. Elas também são denominadas acordos, tá? E eles podem ser bilaterais ou multilaterais, tá? Onde o governo e uma indústria de um determinado país exportador aceita reduzir ou até mesmo restringir as suas exportações. De que forma? Fazendo com que um país importador não tenha que recorrer a cotas ou revisão de direitos aduaneiros ou outros obstáculos. Tá? Essas cotas também existem para limitar essas entradas também. Tá? Vou sempre falar com vocês de entrada de mercadoria, que eu acho que fica mais claro, né? Hoje a gente compra muita mercadoria de fora pelos sites aí do AliExpress, que é um dos mais conhecidos, entre outros. Mas para que vocês tenham bastante noção do que é isso, basicamente essas restrições voluntárias são isso. São acordos entre os governos e as indústrias a fim de dificultar a exportação desses produtos. Tá bom? Os direitos aduaneiros de exportação, que são os impostos, né? São tarifas aplicadas a todas as mercadorias no momento da sua exportação, da sua saída. É um tipo de tributo, né? Muito pouco usado no comércio internacional, mas no Brasil, quem tiver alguma dúvida de saber qual produto é tarifado ou não,
qual é a sua tarifa, qual é a sua taxa. Basta você consultar isso, né, nos anexos que estão nas portarias da SESEX. Elas são atualizadas periodicamente e estão disponíveis no site do MDIC. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, por exemplo, eu sou um produtor de queijo e eu tive contato de um possível cliente no México e ele tem vontade de levar o meu queijo para lá. O que eu vou pagar de imposto? Ele é tarifado ou não? Ele é um produto que pode ser comercializado fora do Brasil ou não? Entra lá no site do SESEC, acessa as portarias lá, no site do MDIC e acessa as portarias do SESEC que você vai saber, tá ok? Os subsídios à exportação. O próprio nome já fala, subsídio, né? É um pagamento diretamente a um indivíduo ou empresa que envia bens para o exterior. Tá? O objetivo dele é favorecer os produtores nacionais, baixando o preço das mercadorias exportadas e aumentando a sua competitividade. Então, eu trabalho com pão de queijo congelado, a minha esposa faz, já comentei isso com vocês. Se eu quiser vender para o exterior e o governo tiver interesse, ele vai me procurar e vai me subsidiar uma parte desse produto para que eu venda ele mais barato e ele se torne mais competitivo lá fora. Os direitos compensatórios. Eles são direitos que têm como objetivo, né, são taxas, impostos, alíquotas, que têm como objetivo neutralizar os subsídios diretos ou indiretos que são concedidos aos produtores. Tá? Eles são muito conhecidos, né, mundialmente hoje nos subsídios agrícolas dos Estados Unidos e na União Europeia. Então, por exemplo, o governo vem e me dá um subsídio. Toda pessoa que produz queijo, ele não paga imposto de ICM, né, ICMS, PIS/COFINS, enfim, na exportação. Mas aí, o país que ele vai entrar, por exemplo, nos Estados Unidos ou lá na União Europeia, super tarifa ele, de forma que anula esse subsídio que eu joguei, para que ele seja competitivo lá. Deixa eu ver se vocês entenderam. Então, eu vendo um queijo ou um pacote de pão de queijo meu aqui a R$15. Para eu entrar na Europa com ele, ele tem que entrar a R$10, senão ninguém compra ele lá, não é competitivo. Então, o governo aqui me dá um subsídio de R$5. Mas lá, eles querem fortalecer o mercado deles. Então, eles vão criar uma dificuldade, que é os direitos compensatórios. Ou seja, eles criam lá algumas tarifas que façam com que o meu valor chegue novamente a isso, tá? Mas também, isso pode ser também ao contrário. Pode ser que o meu país aqui não tenha, né, nenhum tipo de subsídio, e lá eles me dão alguns descontos para fazer com que essa mercadoria chegue lá, pois lá eles não têm muita oferta desse produto. Então, com a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, os países membros acordaram em disciplinar a utilização desses subsídios, ou seja, regulamentar eles, fazer com que eles sejam de efeitos nulos ou não, tá ok? Os subsídios hoje, só para vocês terem uma ideia, eles são basicamente de dois tipos, que são os proibitivos e os recorríveis, tá bom? O dumping. O dumping é uma medida de política comercial tradicionalmente importante. Considera-se o dumping uma forma de discriminação dos preços pela qual a empresa coloca o seu produto nos mercados internacionais a um preço inferior ao valor normal. Tá? O dumping é considerado uma prática desleal no comércio internacional e por isso é objeto de fiscalização constante por parte da OMC. A gente tem uma noção disso muito forte, gente, com os produtos chineses aqui no Brasil, né? Você compra uma boneca, um carrinho, um brinquedo para o seu filho aí chinês, você paga 10, 20 reais. Se você fosse comprar de uma marca nacional, por exemplo, Estrela, né, uma marca conhecida, famosa, você pagaria 100, 120 reais. Então é uma concorrência desleal, né? E fato disso pode ser devido a esses dumpings, né, que são medidas de políticas comerciais. Tá? Pode ser que o país lá
faça com que os tributos lá de exportação sejam baixos a ponto de conseguir entrar no Brasil de forma legal e até mesmo ilegal, prejudicando o mercado nacional nosso, ok? Temos também as barreiras informais, que são as medidas públicas que não sejam um direito aduaneiro, ou seja, não seja um imposto diretamente, e nem uma restrição objetiva. Mas, em contrapartida, tem por efeito criar uma dificuldade nas transações comerciais. Né? Alguns exemplos dessas medidas são a fiscalidade interna, a proibição total ou temporária de importação de um determinado produto que seja comercializado aqui no mercado interno. Por exemplo, passamos agora há pouco tempo aí a proibição da entrada de carne em alguns países muçulmanos. Ou seja, pode ser que seja uma medida dessa, uma barreira informal para fazer com que o mercado interno deles melhore. Tá? Pode ser também impostos adicionais, podem ser impostos internos que discriminem produtos nacionais e importados, pode ser impostos de consumo que oneram mais um produto do que o outro, tá? E também preços mínimos de importação e exportação. Tudo isso são maneiras de criar barreiras informais, tá bom? Temos também as licenças de importação automáticas, tá? Que são medidas financeiras que criam sobretaxas às importações. Por exemplo, controles sanitários e fitossanitários, restrições impostas a uma determinada empresa, organismos estatais, serviços nacionais obrigatórios, requisitos relativos às características dos produtos, requisitos relativos à embalagem, requisitos relativos ao rótulo e requisitos relativos a dados produtos e a dadas inspeções. Então, olha para você ver, existem muitas formas de criar dificuldades através de licenças de importação automática. Por exemplo, presunto Parma é um alimento muito gostoso, é como se fosse uma carne, bem dizer, crua, né, do porco ali, é muito gostoso, quem conhece sabe o quanto é bom. Os melhores são italianos. Mas, quando eu quero impedir um pouco isso, eu vou lá e crio licenças de importações automáticas, por exemplo, de controle sanitário. Essa mercadoria não pode viajar, ela não pode ficar determinadas horas fora de um congelador, ou seja, eu crio um monte de coisa que pode ser fatores dificultadores da importação desse produto. Tá? Outros requisitos técnicos, né? Por exemplo, a inspeção prévia à importação. São procedimentos aduaneiros considerados especiais, que são exigências de conteúdo nacional ou regional, impondo que determinada fração das importações sejam produzidas domesticamente, favorecendo as que tenham matéria-prima originária no país do importador. Tá? Isso aqui pode ter um exemplo para nós de... nós importamos, não é o nosso caso, mas nós importamos muito suco de laranja. Então, dos requisitos técnicos que eu posso usar para impedir isso é eu fazer com que parte das indústrias que eu compro comprem a laranja de mim, do Brasil. Olha para vocês verem, tanto que é complexo o negócio. Temos também as exigências de intercâmbio compensado, condicionando a importação à exportação. Né? É a famosa venda casada. Eu compro de você determinado produto e você compra de mim determinado produto. Por exemplo, eu compro petróleo da Arábia Saudita se vocês comprarem milho e soja de mim. Então vamos combinar aqui algumas quantidades, né? Algumas percentuais. Por exemplo, de toda a soja que vocês compram, 20% tem que ser minha, para que de todo o petróleo que eu importo, 50% seja de vocês.
tá? Isso é muito comum. Quando a gente vê os nossos presidentes viajando, as pessoas que não têm conhecimento, que gostam de ficar aí de falácias pela internet, por todos os lados, basicamente eles vão fazer isso, tá? Eles entram num avião aí com uma equipe econômica junto, que vai ali o presidente, o ministro da economia, e aí ali por trás tem mais 100 pessoas que são as mais importantes, mas que não aparecem. Que é um presidente da Federação das Indústrias, um representante das indústrias de alimento, um representante das indústrias de ferro, enfim. E essas pessoas vão passar dias naqueles países negociando exatamente essas barreiras, esses impostos, essas tarifas. E os presidentes e ministros ficam ali naquele social, almoçando, jantando, discutindo, batendo um papo, fazendo fotos, pegando na mão. Mas por trás de tudo aquilo existe uma série de negociações que estão sendo feitas no sentido de fazer exatamente essas inspeções prévias, criando os procedimentos aduaneiros para que facilitem o comércio entre aqueles países, tá? Olha que interessante, uma das exigências é a de ter a bandeira nacional daquele país no uso de navios ou aviões para exportação e importação. Então eu compro agora máscaras para esse período agora, da China, por exemplo, e no avião que vai trazer deles lá para cá, eu quero que tenha a bandeira da China e do Brasil junto. Olha para vocês verem o grau do negócio. Outra classificação das barreiras não tarifárias são as barreiras quantitativas. É onde os exportadores informam sobre a possível existência de contas ou contingentes que fixem as quantidades máximas e mínimas a serem importadas. Tá? Essas cotas são normalmente repartidas pela concessão das licenças. Os contingentes podem ser bilaterais ou multilaterais, e o contingente tarifário permite que as importações livres de quaisquer direitos e até certo limite tenham uma tarifa. Após aquela quantidade, uma outra tarifa, ou seja, um preço cheio, tá? Um valor pré-fixado. Temos também as barreiras técnicas. As barreiras técnicas que são baseadas nos sistemas de normalização, certificação e homologação, o N mais C mais H. Tá? Elas são um processo, passam pelas três. A normalização é a elaboração e publicação de especificações técnicas e normas de certificação. Tá? O objetivo delas é atestar, por meio de certificado ou marca de conformidade, que um produto ou serviço se ajusta a determinadas normas e especificações técnicas, né? Carros, medicamentos, alimentos, enfim, uma série de coisas tem que, quando chega vamos supor, vai entrar no Brasil, antes de eu vender para o Brasil, eu tenho que mandar para eles como foi composto aquele produto, como que ele foi produzido, o que tem nele, como que foi, sei lá, enfim, como que aquilo foi adquirido a matéria-prima pelo fornecedor deles, enfim, uma série de coisas. Depois disso, ela entra para a fase de homologação, que é onde é feita a aprovação oficial daquele produto, né, por um determinado organismo público que tem legalmente esse poder. Por exemplo, quem conhece aí essas questões de energia solar, por exemplo, aqueles painéis que ficam em cima das casas, quando basicamente eles são quase, na sua maioria, são importados, né? Países como Alemanha, Canadá, enfim. Eles passam por um processo de normalização para ver se eles estão dentro dos padrões do Brasil, de tamanho, espessura, peso, enfim, como que ele foi produzido, qual é os riscos de incêndio, de explosão, tudo isso. Depois de feita a normalização dele, ele encaixou dentro das normas mundiais, geralmente são padrões mundiais, ele é homologado, por exemplo, pelo Inmetro. Não sei se é esse o órgão que faz isso, não, mas o Inmetro fez isso. Depois disso, ele tem a barreira ambiental, que são as relações entre os comércios e que mostram como que vai ser feita a gestão daqueles resíduos e das embalagens que eles vieram. Então, por exemplo, um painel daquele tem 25 anos de uso, médio mais ou menos. Depois que ele acabar, como que eu descarto ele?
quais são as normas e quais são as técnicas que vão ser utilizadas. A empresa que me vendeu da Alemanha tem um protocolo de recolher isso? Então, por exemplo, pode ser uma barreira. Então, a empresa é obrigada, no final de 30 anos, ela vir no Brasil recolher, criar alguns postos para isso. Nesses postos, ela vem, recolhe e leva embora para o país dela. É um tipo de barreira técnica, tá? Temos também, dentro da classificação aduaneira das mercadorias, o sistema harmonizado, conhecido como SH. A classificação fiscal é um dos elementos que, juntamente com o valor aduaneiro, né, a quantidade e a origem, determinam o valor dos impostos a serem pagos. Tá? Então, ou seja, a classificação fiscal disso, daquele produto, tem muito a ver com o que ele paga de tarifa, qual é a quantidade que ele paga e a origem do valor daquele imposto. Tá? O sistema harmonizado de designação e codificação é simplesmente um sistema onde um método internacional, há um método, né, internacional de classificação dessas mercadorias. Isso aqui é muito comum, tá, gente? Quem trabalha com contabilidade, quem tem algum acesso a esse tipo de coisa, já sabe que existe isso dentro do Brasil mesmo. Por exemplo, eu atendendo um cliente meu há um tempo atrás, nas minhas consultorias, ele adquiriu um sistema novo para a empresa dele. Ele não tinha sistema operacional, ele adquiriu esse sistema operacional. Para ele lançar lá produto por produto dentro do software, ele teve que fazer uma classificação de fiscal da mercadoria dele. Então, por exemplo, eu tenho uma mercearia. Então, extrato de tomate, qual que é a classificação fiscal? É um alimento produzido na indústria brasileira. Qual é o imposto dele? 18% de ICM, 5% de PIS e COFINS, 1% de imposto de renda. Então, a classificação fiscal dele é a NC02. Macarrão, um produto, enfim, assim. Classificação fiscal tal, porque ele paga esse aquele imposto. Ele é produzido em tal estado. Então, isso é uma classificação fiscal, tá? Ela existe também dentro da classificação aduaneira para facilitar ou dificultar esse processo de importação e exportação. Ok? A classificação fiscal de mercadorias é muito importante, porque ela determina os tributos envolvidos na operação. Tá? E, basicamente, o importador ou exportador, né, o fabricante de algum produto, deve determinar ele próprio essa classificação. Tá? Através de um contador, através de um departamento, né? Geralmente a empresa que exporta ou importa ela é grande, então ela tem uma pessoa que cuida só disso, né? Que é um despachante aduaneiro ou um profissional de comércio exterior. Se ele não tiver domínio sobre isso, ele contrata esse profissional para fazer a respectiva classificação fiscal da mercadoria ou das mercadorias que ele pretende exportar, tá? Ou importar. Ok? Bem, eu acho que eu consegui resumir bem para vocês a aula de hoje, né? Não sei se ficou claro para vocês também. Esse é um assunto muito bacana, tá? Eu particularmente gosto muito dele. Não sei se deu para vocês pegar tudo o que a gente falou, mas nessa aula nós vimos o que são as políticas comerciais e como esse conceito pode ser complexo e, de certa forma, bem complicadinho, tá? Muitos termos novos, muita teoria, né? Não tem quase nenhum exemplo, quase nenhuma figura para ilustrar, mas é porque basicamente são políticas onde nós tivemos aqui muitos conhecimentos de conceitos de alguns termos que são muito usados. Mas para quem gosta do assunto, essa é uma excelente área de trabalho, viu? Aprofunde aí, pesquise mais na internet, fique mais atento agora nos telejornais, quando surgir os assuntos, vai na hora ali no Google, pesquisa o que é, porque os profissionais de comércio exterior aí ganham valores estratosféricos, tá? Ganham muito. Geralmente são comissionados, né? As pessoas que movimentam essa papelada para importar ou exportar algum produto. Então são cifras altas, tá? Já que a grande maioria das empresas que querem exportar ou importar não tem a mínima noção do quão difícil e complicado
é esse trabalho do despachante ou do profissional de comércio exterior. Mas o importante é que a partir de agora você não ficará mais tão perdido assim em relação a como funciona esse processo, né, de importar e exportar bens e mercadorias. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou disponibilizar para vocês agora a atividade, para vocês jogarem lá para a gente participar. É um assunto bacana, tá? A próxima aula nós não vamos falar mais sobre isso. Esse era só um assunto isolado mesmo, que eu tentei resumir ele ao máximo, para que vocês entendam basicamente como funciona, né? A gente percebe aí na aula que são muitas as barreiras, mas também são muitos os incentivos, tá? Que não foram aqui falados. Aqui foi dado a ênfase basicamente nas barreiras, porque um país tem por intenção vender mais para fora do que importar, né? É a famosa balança comercial, que vocês vão ouvir muito aí nos jornais aí. De acordo agora com a crise, com a pandemia, a balança comercial do Brasil ficou totalmente deficitária, né? É o famoso déficit comercial ou superávit, né? O déficit é quando eu importo mais do que exporto, tá? Geralmente ele é falado em bilhões, trilhões de dólares, tá? Então, quando ela é equilibrada, significa que eu comprei muito, mas vendi numa boa quantidade também. Só para registro, o Brasil é um dos maiores celeiros do mundo. Então, somos um dos maiores produtores de cereais do mundo, né? Em relação a milho e soja, perdemos basicamente para os Estados Unidos, que é o maior produtor do mundo. Mas nós vendemos para o mundo todo açúcar, soja, feijão, arroz, milho, então laranja, carne, né? Somos os maiores produtores de carne, de café, então nem se fala. Então, quando você vê falar que a nossa balança é deficitária, nós tivemos um déficit nessa balança, é sinal que vendemos muito, mas ainda compramos muito, né? Hoje, principalmente com esse mercado globalizado, que acabei de falar no começo da aula lá, hoje a gente compra muita coisa da China, né? Com os outros, compramos até a pandemia deles, né? Compramos a doença deles e compramos recursos para tratar a doença. Compramos o álcool em gel deles, compramos máscaras deles, compramos respiradores deles, né? Há certas pessoas que comentaram ali que essa pandemia poderia ser até uma jogada estratégica, uma política comercial, né, deles, mas até agora não foi provado nada. Teorias e teorias e mais nada. Mas é interessante, a partir de agora vocês vão ter essas realidades, vocês vão ter essas perspectivas toda vez que vocês ouvirem falar sobre isso. Toda vez que vocês ouvirem falar que a China está em negociação com os Estados Unidos e o Brasil está dificultando esse processo porque fez isso ou fez aquilo, ou deixou de fazer isso ou aquilo, vocês vão ver muito Bolsonaro viajando para países ocidentais, o premier japonês visitando o Brasil, enfim, tudo isso são para estabelecer políticas comerciais, tá? Tudo isso para fortalecer o comércio e a indústria de determinados países. Então, para que não seja beneficiado um e prejudicado o outro, essas relações comerciais são pautadas por direitos, né, por políticas comerciais. Tá ok? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado, tá? Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, estou lá na live agora, só acessar lá. Tá bom? Grande abraço, até mais.